Olá, pessoal! Nessa videoaula será a primeira de uma série de videoaulas sobre o teorema de existência e unicidade de uma EDO de primeira ordem. A ideia que eu vou fazer nessa vídeo é explicar o que foi feito nas videoaulas anteriores, que seria EDOs exatas com fator integrante, as soluções, como a gente pode interpretar, e falamos um teorema que é geral, que vale para qualquer situação. E explicar um pouco o que está acontecendo também com o teorema da função implícita, que algumas vezes eu falei, olha, veja que está implicitamente dada por tal equação. Então é dar um apanhado geral sobre o que a gente está sendo feito nessa playlist, que é o teorema de existência. Então a primeira coisa que eu quero falar do teorema de existência é que ela é de existência e unicidade, que ela é o papel central da teoria de EDOs. Basicamente, muita coisa que foi construído, quase tudo praticamente, vem desse teorema, tá? De tão forte que é. Isso eu quero dizer que, matematicamente, você garantir que um problema tem solução e muitas vezes, dependendo do problema, claro, é meio caminho dado. E ainda garantir a unicidade nossa senhora, é muito longe. É muita coisa que foi dada. E o que a gente vai fazer é interpretar esse resultado, o que quer dizer, pelo menos dar um primeiro passo sobre a explicação desse resultado. Então vamos enunciar o teorema. Muitas vezes nós temos essa PVI. PVI, em alguns lugares a gente chama de EDOs, que é o problema do valor inicial, tanto faz. Onde dy dx é igual a f de xy, f é uma função de R2 por reais. U aberto, etc. E a parte que eu quero deixar claro é, veja o rosto da equação novamente. Aqui não tem multiplicado por x, aqui não tem multiplicado por y, nada disso. Tá dy dx sozinho. E as hipóteses que eu vou ter sobre a f, para poder trabalhar, com um teorema bem forte, são hipóteses relativamente fracas, como contínua e a derivada parcial em relação à segunda coordenada também contínua. Ou seja, um pouco mais fraco que classe 1. E o que diz o teorema? Existe uma vizinhança AB cartesiano CD e uma única função YAB para CD de classe 1, tal que é solução dessa PVI. Primeira pergunta que eu vou querer falar, por que V, uma vizinhança? Se a gente lembrava de solução geral. A vizinhança decorre no sentido de derivação. Como estamos derivando, derivar é uma propriedade local. A gente está querendo olhar retas tangentes, direções tangentes. Então, qualquer resultado que a gente vai falar de EDO tem que ser local. Não pode ser global. Isso quer dizer existência. E uma coisa que eu quero já passar como paralelo, olha como esse teorema enunciado lembra o teorema da função implícita. O teorema da função implícita é uma função de classe 1. A gente marca o ponto no x0, y0, que vou dizer que f de x0, y0 é igual a k, e colocamos uma hipótese sobre a derivada. Del f, del y, diferente de zero. Então existe uma vizinhança V de AB cartesiano CD e uma única função y, tal que y de x0 é igual a y0 e f de x, y de x é constante igual a k. Mas ainda y é de classe 1 e temos uma fórmula para a derivada de y. Essa fórmula seria o equivalente a f de x dx mais f de y dy igual a zero, e são as chamadas EDOs exatas. É só passar a multiplicar para lá e multiplicar para cá. Então vamos desenhar um pouco o significado disso. Já deixo claro que essa figura aqui é um pouquinho menor, mas depois eu vou fazer uma maior. Mas a ideia é o seguinte. Pega o ponto x0 e y0 dentro do plano. Está aqui em minha função, vamos supor que está definida aqui no plano todo ou num conjunto bem grande, 1. O que eu estou falando? Estou falando que existe um V, que é um retângulo. Então, esse aqui vai ser o meu intervalo A, esse aqui é o meu B, esse aqui é o meu C,
esse aqui é o meu D, e uma única função y de AB para CD de classe E1, que é a solução desse EDO. Então, quando a gente fala de y, uma função, a gente se associa também ao gráfico. Então, o que eu estou dizendo é que existe um gráfico aqui dentro, que é a solução da EDO. Ou seja, para cada ponto que a gente tomar, peguei um ponto qualquer, eu sei a direção da reta tangente. Tá? Se eu sei a direção da reta tangente, que eu estou dizendo que essa curva, a reta tangente coincide com o valor daqui. Ou seja, o coeficiente angular da reta tangente coincide, do gráfico da função, coincide com o valor daqui. Então, vai ter um monte de retas tangentes. Ou seja, em cada ponto, calculei a reta tangente, por exemplo, x1, y1, calculo o f de x1, y1, eu tenho o meu coeficiente angular, e se eu reparar, o coeficiente angular é tangente ao gráfico da função. E por que eu estou dizendo disso tudo? Então, vamos explicar. A primeira parte que eu fiz foi a existência local. E eu ainda não usei unicidade, é único. Isso aqui é importante, e é isso que eu vou falar agora. Ou seja, porque a gente conseguia a solução global. Então, vamos juntar todas as observações possíveis. Primeiro, a escolha do valor inicial e do ponto inicial é arbitrário. Tá? Vamos lembrar que eu escrevi daquele jeito o meu PVI. Y de x0 igual a y0. Apesar de eu não ter dito no enunciado do teorema, eu consigo medir. Botei entre aspas, porque quando eu falo medir, é dar uma cota inferior para esse intervalo aqui. Ou seja, eu sei quanto vale o tamanho da base do meu retângulo. Ou pelo menos, não o tamanho, mas um valor mínimo para aquilo. Que vai depender vai ter vários resultados técnicos aqui, mas eu vou explicar qual é a ideia disso daqui a pouco. E, finalmente, a solução é única. Eu vou juntar esses três pontos. Então, a ideia é o seguinte. Peguei minha solução única. E eu quero saber se eu posso aumentar ou não, ou seja, fazer em algum sentido global. Então, o que eu faço? Eu pego um ponto diferente, vamos supor esse aqui, suficientemente próximo da beirada. Para quê? Para eu pegar um retângulo que eu sei medir, ou pelo menos ter uma medida bem suficientemente grande para cá. Aqui eu posso aplicar o teorema de existência e unicidade. Eu sei que existe uma curva que vai estar aqui totalmente nesse retângulo. Então, a ideia que eu quero que eu passe para vocês é o seguinte. Pensa num quebra-cabeça que a gente quer montar. Tá? O quebra-cabeça, a figura toda vai ser essa curva. E vamos supor que eu sei que em cada peça existe uma e única. Então eu vou montando o quebra-cabeça até conseguir minha curva toda. Pego outro ponto, monto outro quebra-cabeça até conseguir uma outra curva. Ou seja, eu vou ter no fundo uma família, para cada ponto escolhido, uma família de curvas tão grande quanto se queira. Há um parâmetro porque, basicamente, cada ponto, se vocês lembrarem, tem uma constante C na minha solução geral, mas essa constante C está associado à minha posição inicial. E uma pergunta que sempre ocorre, para você ver como que a parte é complicada, isso aqui, se estende até onde? Bem, se estende até onde a gente pode. Mas quando a gente pode se estender totalmente para cá, mas também pode se estender para cima. Só para vocês pegarem um exemplo, vamos supor que eu tenho uma curva cuja solução geral é essa aqui. Ou seja, para cada C, y igual a 1 sobre x mais c é a minha curva geral. Para quem se incomode como achar a EDO, a gente faz o seguinte, x mais c é igual a 1 sobre y, deriva em relação a x, tá? Y depende de x, 1 é igual a menos y' sobre y quadrado, e, portanto, temos essa EDO aqui. Y' é igual a menos y quadrado. Tá? Nessa EDO, a solução geral é essa.
E o que acontece é que para cada C, nós temos uma das curvas vai ter assíntota horizontal, assíntota vertical. Mas a gente, mesmo assim, consegue colocar retângulos que a gente consegue medir e vai embora. Mas o importante se estende até onde dá. Tá? Ou para cima, ou para o lado, mas geralmente, se o meu conjunto U está aqui, vai tocar de uma fronteira para outra. Mas isso aí é um pouco mais qualitativo, não é esse o ponto. O que eu quero dizer é pode crescer para qualquer lugar. O domínio, muitas vezes, da minha solução geral, pode ser bem complicado. Não é necessariamente os reais todos. É isso. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.